Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de filosofia. E nesta última semana do PET 4, nós iremos falar sobre a existência humana segundo Nietzsche. É como eu já venho falando, aqui nós fazemos apenas uma breve abordagem do que o autor quer falar, e para que vocês conheçam um pouco mais da obra, da vida e da obra destes autores, no caso hoje de Nietzsche, é necessário que haja uma pesquisa maior. Aqui a gente vai dar apenas chave de leituras, algumas chaves de leitura para poder entender, e aí futuramente vocês pesquisem um pouco mais sobre o que Nietzsche escreveu. Vamos ao texto, a gente fazer a breve leitura e depois a gente faz um pequeno comentário. A existência humana segundo Nietzsche. Com Sócrates teria surgido um tipo de filósofo voluntário e sutilmente submisso, inaugurando a época da razão e do homem teórico, que se opôs ao sentido místico de toda a tradição da época da tragédia. Para Nietzsche, a grande tragédia grega representa como característica o saber místico da unidade da vida e da morte, e nesse sentido constitui uma chave que abre o caminho essencial do mundo. Segundo Sócrates, a arte da tragédia desvia o homem do caminho da verdade. Uma obra só é bela se obedecer à razão. Fórmula que, segundo Nietzsche, corresponde ao aforismo: só o homem que concebe o bem é virtuoso. Perdendo-se a sabedoria instintiva da arte trágica, restou a Sócrates apenas um aspecto da vida do espírito, o aspecto lógico-racional. Faltou-lhe as visões místicas, possuídas que foi pelo instinto irrefreado de tudo transformar em pensamento abstrato, lógico-racional. Segundo Nietzsche, o cristianismo concebe o mundo terrestre como um vale de lágrimas, em oposição ao mundo da felicidade eterna do além. O cristianismo, continua Nietzsche, é a forma acabada da perversão dos instintos que caracteriza o platonismo, repousando em dogmas e crenças que permitem à consciência fraca e escrava escapar à vida, à dor e à luta, e impondo a resignação e a renúncia como virtudes. São os escravos e os vencidos da vida que inventaram o além para compensar a miséria. Inventaram falsos valores para se consolar da impossibilidade de participação nos valores dos senhores e dos fortes. Forjaram o mito da salvação da alma porque não possuíam o corpo. Criaram a ficção do pecado porque não podiam participar das alegrias terrestres e da plena satisfação dos instintos da vida. Vontade de aniquilamento, hostilidade à vida, recusem-se a admitir as condições fundamentais da própria vida. Nietzsche propôs a si mesmo a tarefa de recuperar a vida e transmutar todos os valores do cristianismo. Munido de uma tocha cuja luz não treme, leva uma claridade intensa aos subterrâneos do ideal. Nietzsche traz à tona, por exemplo, um significado esquecido da palavra bom. Do ponto de vista do intérprete, que desça até as bas-fontes da consciência, ao interior da consciência, o bem é a vontade do mais forte, do guerreiro, do arauto de um apelo perpétuo à verdadeira ultrapassagem dos valores estabelecidos, do super-homem. Entendida essa expressão no sentido de ser um homem que transpõe os limites do humano, é o além do homem. Os limites do humano. Em Et Homo, Nietzsche assimila Zaratustra a Dionísio, concebendo o primeiro como o triunfo da afirmação da vontade de potência e o segundo como símbolo do mundo como vontade, como um deus artista.
totalmente irresponsável, amoral e superior ao lógico. Para Dionísio, o sofrimento, a morte e o declínio são apenas a outra face da alegria, da ressurreição e da volta. Com essa concepção, Nietzsche responde ao pessimismo de Schopenhauer, em lugar do desespero de uma vida para a qual tudo se tornou em vão. O homem descobre no eterno retorno a plenitude de uma existência ritmada pela alternância da criação e da destruição, da alegria e do sofrimento, do bem e do mal. O eterno retorno, e apenas ele, oferece, diz Nietzsche, uma saída fora da mentira de 2000 anos. E a transmutação dos valores traz consigo o novo homem que se situa além do próprio homem. Se interpreta vontade de potência, diz Nietzsche, como desejo de dominar, faz-se dela algo dependente dos valores estabelecidos. Vontade de potência, diz Nietzsche, significa criar, dar e avaliar. Nesse sentido, a vontade de potência do super-homem nietzschiano o situa muito além do homem e do mal, muito além do bem e do mal, e o faz desprender-se de todos os produtos de uma cultura decadente. A moral do além do homem, que vive esse constante perigo e fazendo de sua vida uma permanente luta, é a moral oposta do escravo e a do rebanho. Oposta, portanto, à moral da compaixão, da piedade, da doçura feminina e cristã. Assim, para Nietzsche, bondade, objetividade, humildade, piedade, amor ao próximo constituem valores inferiores, impondo-se a sua substituição pela virtude dos renascentistas italianos, pelo orgulho, pelo risco, pela personalidade criadora, pelo amor ao distante. Compreende-se assim porque Nietzsche desacredita das doutrinas igualitárias que lhe parecem imorais, pois possibilitam que se pense a diferença entre os valores dos senhores e dos escravos. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, e eu vou falar um pouquinho agora do super-homem de Nietzsche. Esse novo homem, na concepção de Nietzsche, é aquele que cria seus próprios valores afirmativos de vida, que não é condicionado pelos valores sociais de uma época. Seria um homem que teria a coragem de lidar, a cada segundo da sua vida, com o conflito de sua escolha, sem colocar a culpa em outra pessoa, ou no destino, ou ainda em Deus. Cabe ressaltar que esta crítica nietzschiana é feita a partir do homem ocidental. Segundo ele, o Ocidente está impregnado de negação à vida e à sua exuberância. Retomando aos personagens mitológicos, Nietzsche toma como ponto de partida dos deuses Apolo e Dionísio. Ambos são filhos de Zeus. Apolo é o deus da razão e o racional, enquanto que Dionísio é o deus da loucura e do caos. Os gregos não consideravam os dois deuses como opostos ou rivais, embora muitas vezes as duas divindades foram entrelaçadas por natureza. O apolíneo é o lado da razão e do raciocínio lógico. Por outro lado, o dionisíaco é o lado do caos e apela para as emoções e instintos. Essas duas dimensões complementam o homem, e Nietzsche aponta para o erro dos valores da sociedade ocidental, que tentam controlar essas funções com o excesso de racionalização e imposição de representações religiosas, ideias partidárias e esquemas econômicos. Para Nietzsche, o homem deve ser livre para criar suas próprias representações, e não mais adotar as representações limitantes impostas por esses esquemas. Aquele que consegue ser livre e viver sua vida de acordo com suas próprias representações, criadas por sua vontade, estaria além do bem e do mal, e seria um novo homem dentro de uma nova realidade. Então, o conceito de super-homem de Nietzsche consiste na reformulação do conceito dos valores
que há muito tempo foi imposto pelas culturas religiosas judaicas e cristãs, que fizeram o homem viver reprimido, com medo e submisso à vontade de Deus. Com a morte desse Deus que reprime e uma transvaloração dos valores, o homem passa a ser senhor de si e livre passa a fazer suas escolhas e responsável pelas consequências da mesma. Então, aí nós vamos às questões. As alternativas a seguir apresentam e descrevem conceitos encontrados na filosofia de Nietzsche, exceto. Qual dessas alternativas vocês, ao lerem o texto, e ouvindo este áudio, esse vídeo, vocês conseguiram identificar? Vejam que aqui as questões elas podem ter, na sua totalidade, afirmativas verdadeiras ou falsas. Metade da questão pode estar certa e metade pode estar errada. Então vocês têm que observar isso na hora que forem responder. Observem, leiam um pouco mais. Nietzsche fala muito da questão da morte de Deus. Então, a morte de Deus, e ele diz que Deus está morto e foi nós que o matamos. Então, é preciso ter atenção a estes conceitos e perceber que a transvaloração dos valores não é um rompimento com os valores anteriores, mas é você ter tais valores de modo a conviver com eles, e depois adaptá-los à realidade, e transformá-los. Ou seja, Nietzsche ele fala muito dessa questão de que nós, ocidentais, vivemos, vamos dizer assim, vivemos sobre o aspecto da visão senhor e escravo. E que muitas das coisas que nós criamos foi tendo em consideração como nós continuemos a ser servos. Então, algumas coisas foram pensadas no sentido de fazer com que a maioria das pessoas se tornassem e continuassem sendo submissas. Então, valores que foram criados há milhares de anos, Nietzsche vem dizer que não é necessariamente para rompê-los definitivamente, mas é para fazer com que estes valores se tornem do homem, e não que o homem seja submisso a esses valores, mas que transforme-os de acordo com a sua realidade, de acordo com o momento, e não que seja submisso a tais valores de modo a não ter uma vida verdadeira. Porque, por exemplo, nós, ocidentais, prezamos muito por essa questão de falamos muito em paraíso, céu e inferno, e muitas das vezes nós esquecemos de viver a vida agora na Terra, porque ficamos tão fissurados, tão até entusiasmados, dizer, na vida eterna eu quero isso, eu quero aquilo, eu vou ser mais feliz, essa vida na Terra é muito miserável. Não, nós podemos ser felizes agora, aqui e agora. E não ficar observando valores que são utilizados, a crítica que Nietzsche faz pelo cristianismo, porque é o cristianismo que faz com que a gente fuja da realidade e busque algo que não está ao nosso alcance, que muitas das vezes é impossível alcançar, porque foge da nossa realidade, foge da nossa vivência. Bom, gente, então é isso. E
E vejam, né, a morte de Deus, ele implica a perda dessas sanções sobrenaturais dos valores, né? Por quê? Segundo Nietzsche, é a existência desse Deus que dá validade a esses valores que nós temos. E quando esse Deus morre, esses valores se desfalecem, vamos dizer assim. E aí é possível que esses valores também sejam transformados. Então, é como eu digo, aqui é apenas uma breve abordagem, né? E qualquer dúvida estou à disposição, né? Não hesitem em perguntar, pesquisem um pouco mais, né? É importante conhecer, né? Sobretudo deste pensador que marcou a história da filosofia e marca até hoje. Então, é isso, pessoal. Um grande abraço, né? Juízo, se cuidem, bons estudos e até a próxima aula.